Olá, tudo bem? Eu sou o Nelson Carvalho, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube e eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que nós temos percebido ao longo da vida e que tem de alguma maneira nos sustentado, nos mantido firmes na direção que nós entendemos ser o propósito da nossa vida. Eu quero agradecer você por estar inscrito no meu canal e gostaria que você também participasse comigo ampliando esse meio de comunicação, falando com os teus amigos, apresentando o canal para os teus amigos. É uma forma de nós comunicarmos acerca da palavra que nós entendemos ser uma ferramenta essencial para nos mantermos de pé, para nos mantermos focados em meio a tantas pressões, a tantas situações que vivemos ao longo da nossa vida. Então, gostaria de contar com você nessa empreitada. Bom, nós temos como objetivo de vida ser exitosos em tudo aquilo que nos expormos a fazer. Agora, nós sabemos que para isto acontecer, nós precisamos de algo que está acima do ambiente que nós estamos naturalmente falando, algo que está acima da nossa capacidade, algo que está acima das nossas forças naturais, da força do braço. E é dentro disso que eu quero falar um pouco com você hoje. Eu quero testemunhar acerca de muitos relatos, da Bíblia, que para nós é uma bússola, que para nós é um caminho mais excelente, ou nos mostra um caminho mais excelente. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre favor. O quanto é importante nós desfrutarmos do favor de Deus dispensado sobre os homens. Eu quero ler com você um texto no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Provérbios 3, 4 diz assim: então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Aí no versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, no livro de Provérbios diz que nós vamos ter favor diante de Deus. E quando você tem favor diante de Deus, quando você vive debaixo do favor de Deus, você também vai encontrar este favor diante dos homens. Este favor vai se manifestar de uma maneira extraordinária. As pessoas à sua volta vão abençoar você, vão estender as mãos para você, por conta desse favor que você está vivendo diante do Senhor. E no versículo 5, como lemos, diz que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso entendimento. Então, confiar em Deus de todo o coração é entender que aquilo que Ele pensa para você é uma verdade. É entender que as promessas que Ele estabeleceu sobre você é uma verdade. E aí, quando você confia integralmente nas suas promessas, você está confiando de todo o seu coração. Interessante que tem um versículo que diz que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então, se o nosso coração está em Deus, se o nosso coração está descansando em Deus, aí está o nosso tesouro. Logo, nós vamos conseguir viver uma vida exitosa e não debaixo da força do nosso braço, mas sempre debaixo do favor de Deus. Então, o versículo que lemos diz que nós não podemos nos apoiar no nosso entendimento, Nós não devemos nos apoiar na nossa capacidade natural, de fazer, de resolver, de conquistar, e sim colocar toda a nossa expectativa em Deus. Ainda que você trabalhe, ainda que você relacione, ainda que você empreende, ainda que você faça muitos negócios, nunca confiando, no seu entendimento, nunca apoiando-se na sua força, e sim sempre descansando em Deus. Como eu disse a você no começo, existem muitos testemunhos na Bíblia acerca do favor.
Existem muitos relatos de pessoas que viveram uma vida plena debaixo do favor. Interessante que logo quando Deus criou o homem, no livro de Gênesis, diz que, Gênesis 1:26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, pequenos, de toda a espécie, sobre toda a terra, domine o homem. Então, veja bem, nós fomos criados, o homem foi criado, à imagem e à semelhança de Deus. Isto é favor, porque imagine você, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. O homem foi formado segundo a imagem dele. Isto é favor. Se não bastasse sermos formados à imagem e à semelhança de Deus, Deus nos deu a autoridade, Ele nos abençoou e nos deu autoridade sobre todas as coisas. No versículo 28 diz assim: Deus os abençoou, lhes diz, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem sobre todas as coisas. Então, este favor é manifesto de várias maneiras. Primeiro, na criação. Imagine, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Segundo, nesta autoridade de domínio sobre todas as coisas. Mas por que esse domínio veio? Porque nós fomos abençoados. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus e foi abençoado. Olha que coisa maravilhosa. E depois de ser abençoado, o homem então recebe esse DNA da autoridade de Deus. Você foi criado por Deus, você é abençoado por Deus e você tem a mesma autoridade que Deus tem, dominar sobre todas as coisas. Jesus disse que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e esses seriam curados. Isto fala de autoridade, isto fala de domínio. Jesus disse que nós iríamos impor as mãos sobre aqueles que estão perturbados de espírito e esses seriam libertos. E isto é exercer autoridade. Então, você que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, você que foi abençoado por Deus, pode exercer autoridade sobre todas as coisas. Isto é favor. Essa autoridade não é manifesta por merecimento, mas por causa do favor de Deus que está liberado sobre nós. A palavra de Deus mostra muitos que receberam favor. O primeiro que eu citei aqui foi Adão. Adão foi alguém muito favorecido. Mas a palavra mostra 4 gerações, uma família, e em 4 gerações eles viveram o favor de Deus. Abraão foi um homem extremamente favorecido por Deus. Ele foi chamado por Deus com 75 anos de idade e recebeu de Deus uma unção para migrar da onde ele estava para um outro lugar. E por onde ele passou, ele foi abençoado e abençoou as pessoas que estavam à volta dele. Interessante que talvez a maior manifestação de favor sobre a vida de Abraão, ou uma das maiores, é que ele não podia ter filhos. E com 100 anos de idade, Abraão teve um filho. E isto fala de favor. Interessante que Sara também já tinha por volta de 100 anos, mas você sabe que a partir dos 45, 50 anos a mulher começa a entrar na menopausa. O ovário entra num processo de falência, então ela já não tem mais condições naturais de gerar. Impossível. Quando Sara foi chamada por Deus, ela tinha 75 anos de idade. Ou seja, há 25 anos os seus ovários já estavam falidos, ela não podia gerar mais filho. Passados-se mais 25 anos, com 100 anos de idade, ela amamentou o filho gerado por ela, o filho de Abraão. Sabe por que Abraão gerou com 100 anos de idade? Porque ele tinha favor de Deus sobre ele. Quando você tem favor, não importa o tempo, não importa a crise, não importa o momento de esterilidade, ou quantos anos você não frutificou, não importa que a economia não está boa, você vai ser abençoado por Deus no improvável. Por quê? Porque você tem favor. Interessante que Isaac, fruto desse ambiente do favor de Abraão,
Ele foi gerado assim, de uma maneira extraordinária. Mas Isaac casou-se. Interessante que a esposa de Isaac também não podia ter filhos. E Isaac foi abençoado. Ele e sua esposa geraram. Por que eles geraram? Porque eles tinham a herança do favor que estava sobre o seu pai e agora manifesta sobre ele. Abraão prosperou, ele tornou-se um homem rico. Isaac prosperou, tornou-se um homem rico. Abraão tornou-se pai de multidões. Isaac é fruto desse milagre na vida de Abraão. E agora Isaac também tem um filho. O filho chama-se Jacó. Que coisa maravilhosa! Sua esposa não podia gerar, não podia ter filhos, mas Deus a abençoou com gêmeos. Olha que coisa maravilhosa. Isaac, então, favorecido, abençoado em todas as áreas da vida dele, gera Jacó. Jacó casou-se. Interessante, a esposa de Jacó, Rebeca, não podia gerar também, mas Jacó, agora o neto de Abraão, que é a terceira geração, tem sobre ele o quê? Favor. E porque ele tem favor sobre ele, ele também foi abençoado e alcançou, sua esposa alcançou, ele gerou. Interessante que também Jacó prosperou. A palavra diz que ele tornou-se um homem riquíssimo. Por que ele tornou riquíssimo? Porque ele tinha favor de Deus. Quando ele saiu da casa do seu pai Isaac, ele não tinha absolutamente nada. Mas o próprio Jacó dá o testemunho para o seu sogro Labão e diz: olha, depois que eu cheguei na sua casa, tudo na sua vida foi abençoado, porque Deus está sobre mim. Ou seja, ele era um homem favorecido. Quando você é favorecido, aonde você for, Deus vai abençoar. Não só a sua vida, mas vai abençoar a vida de quem está à sua volta também. Pode ter certeza disso. Aqueles que te empregarem serão abençoados. Aqueles que fizerem negócio com você serão abençoados. Aqueles que venderem algo para você serão abençoados. Aqueles que arrendarem algo para você serão abençoados. Aqueles que estenderem as mãos sobre você serão abençoados, porque sobre sua vida tem favor. Isaac gerou filhos, entre os filhos gerou José. José era o filho amado por Jacó. José, ele foi perseguido pelos próprios irmãos, foi vendido, foi preso injustamente. Mesmo na prisão, Deus era com José. Em tudo que José fazia, havia prosperidade, havia favor, havia bênção de Deus. José, ele lá na cadeia, interpreta um sonho do copeiro de Faraó, e esse homem foi restituído à sua função. Faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar aquele sonho. Mas o copeiro lembrou-se de um homem que era favorecido. Quando você tem favor de Deus, você não será esquecido. Pode ter certeza disso. Em algum momento você vai ser chamado por aquele que tem autoridade, mas ainda não tem favor. Só que você tem favor. José foi diante de Faraó e Faraó contou para ele o sonho. Agora nós estamos aqui na quarta geração, a partir da promessa que nós falamos aqui sobre Abraão. José, então, ele é o bisneto de Abraão. José é filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Jacó está diante do homem mais poderoso do Egito, o Faraó. Faraó conta para ele o sonho que ninguém conseguiu interpretar. E José disse: eu não tenho também discernimento desse sonho, mas Deus tem e Deus pode me revelar. E Deus, de uma maneira extraordinária, revelou a José não o que havia acontecido, mas o que estava por acontecer. Deus mostrou para José o que estava para acontecer nos próximos 7 anos. Mas se não bastasse isso, Deus mostrou a José o que estava para acontecer nos próximos 14 anos à frente. Imagina você, José falou: Faraó, você vai ter 7 anos de muita prosperidade, mas depois haverá 7 anos de muita escassez.
que ninguém mais vai lembrar-se daquele tempo de prosperidade. Deus estava mostrando para José. Se não bastasse mostrar a ele tudo o que estava para acontecer ao longo dos 7 anos de prosperidade e dos 7 anos de muita escassez, Deus deu a José a estratégia de uma maneira minuciosa de como deveria fazer. José, o homem favorecido, que acabou de sair da prisão, tornou-se o homem mais importante do Egito. Faraó colocou no seu dedo o anel e disse a ele: você tem a palavra no Egito. Ninguém fará absolutamente nada sem a sua orientação. A tua palavra só não será maior do que a minha palavra. E a partir daquele instante, José contou cada detalhe para Faraó de como ele deveria fazer durante esses 7 anos de prosperidade. Você vai comprar muitas propriedades, você vai plantar, você parte da semente, da sua colheita, você guarda, parte você vende, parte você come. Dessa maneira você vai ter alimento durante todo o período bom, mas também vai ter alimento sob todo o período difícil. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Faraó falou para ele: olha, nós não temos ninguém igual a você. Nós precisamos de um homem como você, um homem criterioso, um homem sábio, um homem que tem o Espírito de Deus, um homem que tem favor. E aquele favor abriu as portas para José. Nós temos então, por fim, a 4ª geração que está vivendo debaixo do favor de Deus. Começou em Abraão. Quero encerrar dizendo a você, a palavra de Deus diz: se vós sois de Cristo, sois herdeiros de Abraão. O mesmo favor que estava sobre Abraão é o mesmo favor que está sobre todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, que o Espírito Santo traga luz ao seu entendimento de que você deve ser filho. Você deve fazer uma oração muito simples e básica, dizendo: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. A partir desse instante, Jesus entra no seu coração, ele entra na sua vida, ele entrou agora na sua vida. E você então passa a ser herdeiro de todo o favor que Deus estabeleceu sobre a vida de Abraão. Deus te abençoe, continue firme nesse propósito e com certeza você é alguém favorecido. Deus te abençoe.